Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ver algumas dicas do Senhor Jesus para nós melhorarmos a nossa comunhão, melhorarmos os nossos relacionamentos, melhorarmos também o tempo que nós temos tido, se é que temos tido, de descanso, né? A fim de que possamos servir ao Senhor cada vez melhor. Afinal, nós vivemos dias de agitação, nós vivemos dias onde tem vezes que nós chegamos ao final do dia e desejamos que aquele dia tenha mais 1, 2, 3 ou mais horas para a gente dar conta de fazer tudo o que a gente tem para fazer, não é verdade? Então nós vivemos um tempo estranho, onde a agitação e os compromissos têm tapado todos os buracos da nossa agenda. E o Senhor Jesus, no trato com os seus discípulos, Ele nos dá algumas dicas. É sobre isso que eu quero tratar com a igreja nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30 ao 34. Versos 30 ao 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença agora e pedimos a capacitação do Teu Santo Espírito. Estamos diante da Tua palavra, ó Jesus, o Senhor no trato com os Seus discípulos, que possamos agora, pelo mover do Teu Santo Espírito, nos comportar como verdadeiros discípulos e ouvirmos e acatarmos as Tuas instruções para as nossas vidas. No Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, a agitação do nosso dia a dia é tão grande que às vezes nos falta tempo para fazer isso, ó. Beber um gole d'água. O dia começa e nós vamos engolindo as horas, e as preocupações vão nos arrastando, os compromissos vão nos arrastando, e quando nós menos percebemos, nós somos surpreendidos com uma tontura, com uma dor de cabeça, com uma dor aguda no estômago, com a boca seca, com um tremelique, porque nós não estamos respeitando o nosso próprio corpo, nós não estamos respeitando os nossos próprios limites. Nós vamos nos envolvendo e nos cercando de compromissos e vamos aceitando tudo que nos oferecem, vamos aceitando todas as ofertas, e nós não temos condições, uma só pessoa, vocêzinho eu estou falando, euzinho, nós não temos condições de assimilar tudo isso. O mundo que nos cerca é um mundo frenético. Dizem os críticos de moda que a moda é tão feia, tão feia, tão feia, que ela tem que mudar sempre. Ela é tão feia, tão insuportável, que ela tem que mudar sempre, porque ninguém aguenta aquilo.
a moda de assimilarmos necessidades que nós não temos também é da mesma forma. Você compra um equipamento hoje, passou da meia-noite, ele já é obsoleto. Já lançaram um novo em algum lugar do planeta e pior, a gente tem que ficar sabendo disso. Por que a gente não fica sabendo disso? Por que a gente não tem o direito de não ficar sabendo? Hoje nós não temos nem direito de não ficar sabendo. Nós vivemos na ditadura da informação. Você tem que saber o que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Quem disse que nós temos obrigação de saber disso? Nós não conseguimos cuidar, não conseguimos administrar o que está ao nosso redor. Quanto mais o mundo, o universo de informações que nós temos em volta de nós. Agora à tarde, eu estava meditando novamente no sermão para vir para a igreja e a televisão estava bem longe. Eu estava lá no meu quarto e a televisão lá na sala. E a Dalila dormindo, né? Então, a televisão era só uma canção de ninar. Mas a televisão começou a me incomodar. Aí eu fui lá e fiquei 1 minuto olhando para o programa que estava passando. Me deu uma tristeza, porque a mídia, ela nos envolve com tristeza. Programa de sábado à tarde, aqueles programas que diz que reportagem policial do final da tarde de todos os dias. Esses programas do domingo à tarde são deprimentes, sensacionalistas. Pega a historinha de alguém, não estou menosprezando a história daquele ser, daquela pessoa. Ela realmente tem uma necessidade, mas eles fazem todo um drama em volta daquela necessidade e deixa todo mundo angustiado. Eu não preciso sofrer com aquilo lá. Eu não tenho obrigação de assimilar a dor daquela pessoa que até então ela é virtual, ela está lá na televisão. Eu não tenho contato com ela. Eu preciso e tenho obrigação sim de viver intensamente os meus relacionamentos em volta de mim. As pessoas que me cercam, as pessoas para quem Deus tem me enviado para falar do Evangelho, mas eu não faço isso e fico sofrendo com historinha de televisão. Fico sofrendo com historinha de Facebook, historinha de internet, corrente do WhatsApp. Amados, tudo isso tem drenado as nossas forças, tem sugado as nossas energias. Eu não tinha nem tido essa percepção antes desse evento de hoje à tarde. Não tinha tido essa percepção, mas eu fui na sala para abaixar a TV, porque estava me incomodando. Eu só abaixei, eu nem desliguei. Mas eu voltei, eu acho que o tempo que eu gastei da sala até no meu quarto, Deus me mostrando para onde tem ido a nossa energia, para onde tem ido a nossa alegria, para onde tem ido o nosso entusiasmo, o nosso ânimo de nos reunir num final de tarde com os nossos amigos, tomar um tereré, tomar um refresco, bater papo, passear, conhecer um lugar diferente. A nossa energia está ficando tudo ali, no sofá da nossa sala, na frente do nosso laptop, do nosso computador, na frente do seu celular. Porque isso vem sobre nós como um balde de água fria. E isso vem sobre nós, sabe com qual sentimento? Sentimento de culpa. E a gente fica neutralizado, imprestável. A gente não sabe mais o que fazer. A gente se sente impotente diante daquele sensacionalismo. E aí, por 1 minuto você fala assim: poxa, tá vendo como a minha vida é boa? Tem gente pior que eu. Que vida boa é essa? Se o que mais de interessante a gente tem para fazer muitas vezes é assistir esse tipo de coisa, é receber esse tipo de informação negativa, poluída, condicionada a um tipo de
cultura sensacionalista. Amados, os problemas já são grandes o suficiente, aí não precisa aumentar eles não. Ele não precisa fazer propaganda. É que nem aqueles encontros de família que muitas vezes o único assunto que tem é um duelo de doença, né? O único assunto que tem, você não sabe como eu estou sofrendo com essas costas. Costa? Você não sabe qual que é meu problema, eu sofro não sei de onde. Eu sinto dor 24 horas, aí começa aquele duelo. Nós não precisamos aumentar os problemas, porque eles aumentam por si só. Quando o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, basta ao dia o seu próprio mal. Nós temos que viver um dia após o outro. Não devemos nos consumir com ansiedade em relação ao dia de amanhã, os problemas que virão amanhã. Eles que me esperem, eu vou chegar até eles e vou enfrentá-los na graça do Senhor Jesus. Amados, o Senhor Jesus nos chama a atenção aqui, que nós vivemos num mundo onde nós dizemos que nós não temos tempo. Essa semana, em alguns momentos eu tive vontade que o dia tivesse mais do que 24 horas, para que eu pudesse cumprir com os meus compromissos, com aquilo que eu assimilei como meus compromissos, com aquilo que eu desenhei como os meus compromissos. Não significam que sejam de fato. Nós estamos sempre atrasados, estamos estressados, coisas para fazer e tudo para ontem. Todas as coisas que a gente tem para fazer são para ontem, já deveriam ter sido feitas. A pressa é tanta que já até criaram aquele jargão, ou melhor, já está passando esse jargão, né? Fui. Né? Não é estou indo mais, é fui. Por quê? Porque isso revela essa pressa que nós vivemos. O que nós podemos fazer diante dessa situação? Administrá-la. A gente pode começar por aí. Nós temos que administrar. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Isso só vai mudar se eu e você quisermos. Nós devemos administrá-la, fazermos isso com sabedoria. E Jesus nos ensina, com esse texto, que nós devemos, como os seus discípulos, ouvir a sua palavra de orientação, para que nós, em meio a tudo isso, em meio a todos os compromissos e responsabilidades que nós temos, nós encontrarmos lugar, nós encontrarmos um tempo, nós fazermos o nosso tempo de compartilhamento, de comunhão, encontrar um lugar de paz e também descansarmos. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, Jesus orienta os seus discípulos dizendo: separem um tempo. O verso 30 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e fizeram o quê? Relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Vocês acham que eles chegaram para Jesus, cada um assim, Jesus sentado numa mesinha, cada um entregou seu relatório, virou as costas e foi embora? Vocês acham que foi assim? Vocês acham que eles enviaram um e-mail para Jesus, fizeram um relatório e postaram, né, no grupo? Apostoloi, né? O grupo. Apostoloi. Não. Eles sentaram com Jesus. Jesus os reuniu. Jesus separou um momento na sua agenda. Irmãos, eu fico pensando como que era o dia a dia de Jesus. Eu, no lugar de Jesus, já teria voltado a ser carpinteiro, mas num lugar muito... Eu tinha vindo aqui para o Brasil, me embrenhado na Amazônia. Imagina como que era o dia a dia de Jesus. Jesus era assediado, Jesus era rastreado. O tempo todo tinha alguém na cola dele,
pessoas que queriam o mal, o seu mal, pessoas que estavam curiosos, pessoas que queriam algum tipo de benefício, pessoas que queriam ser curado. Então Jesus era alvo de todos os ânimos naquele momento. Então, o próprio Senhor Jesus reúne seus discípulos e pede a eles que faça um relatório, conta tudo. O que está escrito aí na sua Bíblia? Relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Tudo o que fizeram e ensinaram. Um a um eles fizeram isso. Quanto tempo será que isso durou? Eu acredito que foi uma reunião de um dia. Passaram um dia juntos, relatando o que estava acontecendo através da vida deles, eles sendo usados por Deus como apóstolos. Ou seja, nós aprendemos aqui que nós temos que separar tempo para compartilhar as coisas de Deus com as pessoas. Hoje eu perdi uma grande oportunidade, irmãos. Mais outra percepção que eu tive hoje. Hoje uma pessoa bateu no nosso carro. Bateu, deu uma encostadinha, deu um totozinho. Eu desci, eu estava dentro do carro. Desci, estava parado, ele foi estacionar na baliza, puf, bateu. Desci, olhei, ele desceu, tudo bem com o senhor? Tal. O senhor pode me dar seu telefone, por gentileza? Eu pedi para ele, né? Falou, fez alguma coisa? Eu falei, deu umas arranhadas aqui e tal. Acabei de pintar esse para-choque. Só falei isso com ele, peguei o telefone do cidadão e o despedi, ele foi embora. Depois que eu entrei no carro e saí, eu falei, meu Deus do céu. Depois ele descobre que eu sou pastor. Né? Porque eu vou ter que ligar para ele, me apresentar, falar, meu amigo, me perdoe, aquele dia nós não conversamos mais. Mas eu queria dizer que está tudo tranquilo, vamos negociar isso com tranquilidade, com paz. Então, nós perdemos chances, oportunidades no nosso dia a dia de tratar as situações da maneira como Jesus trataria. Jesus diz para nós, separem tempo para compartilhar com as pessoas, para falar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. O maior sermão que eu ou você, ou qualquer pregador no mundo pode pregar, é aquilo que ele está vivendo com Deus. Não é a teoria A, B ou C, a doutrina A, B ou C, mas é aquilo que ele está vivendo com Deus, porque aquilo que nós vivemos com Deus, nós temos autoridade para falar. Nós temos experiência para falar, e Jesus nos orienta, separe em tempo. Refaz a tua agenda. Refaz o teu itinerário. Enxergue as pessoas que estão diante de você. O problema é que nós entramos no modo automático. Quando nós fazemos as coisas repetidamente, nós entramos no modo automático. E a gente faz as coisas da mesma maneira sempre. E gente vira paisagem. Pessoas viram samambaia. Vira poste. Porque a gente vê aquelas mesmas pessoas no mesmo lugar todos os dias, a gente já não as trata mais como gente. Vira paisagem. É a minha paisagem, todo dia. E nós não separamos um tempo para dizer uma palavra a mais do que a gente costumeiramente fala com essa pessoa. Jesus reuniu seus apóstolos e deu a eles oportunidade de abrirem os seus corações. Reunirem-se indica um verbo de ação, arranjaram tempo, fizeram a ocasião. Não é esperaram a oportunidade, eles fizeram a ocasião. Eles provocaram aquele encontro. Eles não ficaram esperando dar certo. Tem gente que faz isso com as coisas da igreja, né? Se der certo eu vou. Todo o universo tem que conspirar a favor, senão o indivíduo não aparece.
Todas as coisas, todas. A pasta tem que sair no formato que ele gosta para escovar o dente, as coisas têm que estar tudo favoráveis, todas elas têm que ser favoráveis para que ele realize aquela atividade, porque senão ele não aparece. Mas Jesus mostra que nós temos que fazer as coisas acontecerem. Aquilo que é certo, a gente tem que lutar para que aconteça. Aquilo que vai glorificar a Deus, nós temos que perseverar e lutar e esgotar todas as possibilidades para que aconteça. O texto diz que eles contaram tudo, eles relataram. Isso significa para nós, amados, comunicação verdadeira, detalhes, com requintes, de detalhes, comunhão de fato. Contaram tudo, abriram o coração, falaram de suas lutas, crises, dificuldades, alegrias. Eu não acredito que os apóstolos tenham sido, depois de tanto tempo de caminhar com Jesus, que eles tenham sido superficiais, objetivos, secos na hora de relatar. Eu creio que eles relataram tudo, que eles abriram o coração, que eles falaram dos seus medos, que eles falaram das suas dúvidas, que eles falaram, talvez que em algum momento eles sentiram que não iam dar conta do recado, falaram das suas inseguranças, e o Senhor Jesus os aconselhou naquela ocasião. Amados, então nós aprendemos que na vida agitada que nós vivemos hoje, nós temos que separar tempo para compartilhar com as pessoas. Começa pela tua casa. Você pode pensar assim, o pastor está falando que a gente tem que vir mais para a igreja, né? Não é disso que eu estou falando. Não é disso que a palavra está falando. Você tem que ir na direção das pessoas. Igreja não é pessoa. Igreja, templo, reunião. Aqui nós não temos oportunidade nenhuma de relacionamento. Nós temos oportunidade de relacionamento lá na célula, no grupo pequeno, quando nós nos esbarramos durante a semana, quando a gente se visita. Aí nós temos oportunidade de compartilhamento. Mas aqui na igreja não dá tempo não. Na porta é difícil. Meu Deus. Tanto é que quando alguém pede oração para mim, eu tenho que tirar de canto e orar na hora. Porque se eu falar que vou orar, eu vou ser mentiroso, que eu não vou nem lembrar depois. Estou sendo verdadeiro. Amados, nós precisamos fazer a ocasião de nos reunir e compartilhar. Nós precisamos, em segundo lugar, separar tempo num lugar tranquilo. Aí sim, agora nós temos que falar de algo que seja favorável. O local. O local tem que ser tranquilo. Você já tentou falar com alguém com a televisão ligada e a pessoa de olho duro na televisão? Geralmente quem sofre isso são as mulheres, que tentam falar com o marido na hora do jogo. Para quem gosta de jogo, Ou na hora do filme. Às vezes eu estou assistindo um filme nada a ver. A Dalila até dá risada. Porque eu pego o filme pela metade, eu começo a assistir, eu gosto. Eu acho bacana. Adoro isso. Às vezes eu assisto 2 filmes ao mesmo tempo. Em canais diferentes, é claro. Um no intervalo do outro. E aí ela fala alguma coisa para mim, Não dá. Aí, nesse caso, irmãos, aí é desperdiçar energia, porque as coisas não estão favoráveis. O Senhor Jesus diz que nós precisamos ter um tempo de compartilhamento, mas nós precisamos ter um lugar que seja favorável para esse compartilhamento. Nós precisamos projetar, planejar um encontro numa hora, num lugar onde a gente possa falar e ser entendido, onde possa haver uma comunicação boa. Porque nós não podemos marcar um horário e não aproveitar bem esse horário. É fácil de entender isso, Não tem lógica a gente marcar um horário, criar uma oportunidade, só que o local não ajuda. As condições do local não são favoráveis para relacionamento nenhum. Então, no verso 31, Jesus diz assim: venham comigo.
Olha o Senhor Jesus falando: venham comigo para um lugar deserto. Venham comigo para um lugar deserto. O que será que Jesus pretendia com essa situação? Jesus está falando, amados, de um momento à parte. Sair do epicentro do furacão, no caso deles, ministerial, e no seu caso talvez seja profissional, familiar, sair daquele epicentro de problemas, de demandas, de manhê, paiê, bem, não sei como é que você chama o seu marido, você chama a sua esposa, mas sair desse epicentro, onde a nossa atenção está dividida, e irmos para um lugar onde a gente possa ter uma qualidade, uma boa qualidade de comunicação. Jesus está dizendo que nós temos que ir para um lugar deserto, um lugar tranquilo, onde temos tempo para a pessoa, principalmente quando o nosso relacionamento é com Jesus. Talvez a pessoa que mais você precise se relacionar hoje seja Jesus. Então você tem que ter um lugar que favoreça a sua oração, seu momento de oração. A própria palavra de Deus nos orienta: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que está em secreto, nos ensinando a orar. Amados, nós temos que criar um ambiente onde a gente fale e seja ouvido, e a pessoa fale e a gente seja ouvido, e a gente possa entender o que está se comunicando. Então, separar um lugar tranquilo é fundamental. Por isso que muitas vezes a gente não consegue avançar em algumas coisas na igreja, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, porque às vezes o ambiente não está favorecendo, porque às vezes a dinâmica com que está se desenvolvendo certa situação não favorece o relacionamento, uma boa comunicação. E por fim, amados, então, em primeiro lugar, separe tempo para compartilhar com as pessoas. Dê prioridade para isso. Sabe por que a gente tem que dar prioridade para isso? Porque isso é mandamento de Deus. Ele nos enviou, disse: ide, pregai o evangelho. Como é que a gente faz isso? Indo até as pessoas e falando do evangelho. É tão óbvio, né? A gente acha que é só para missionário isso. É só para pastor, né? É só para o presbítero, para o diácono, para a diaconisa, para o evangelista. Não é não, é para todo mundo. Ide, e esse ide, traduzido no grego, dá uma sensação de enquanto indo. É no caminho do trabalho, no caminho da escola, no caminho da igreja. Quando alguém bate no seu carro, quando essas coisas acontecem, nós temos que parar tudo, dar prioridade para aquele momento e falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Segundo, separe um lugar tranquilo. E terceiro, separe tempo. Agora você vai gostar. Separe tempo para descansar. Qual que é a solução para a agitação? Descanso. Mas não tem outra coisa melhor. O Doni está de férias. Está de férias, né? Está trabalhando barbaridade aqui na igreja, né, Doni? Tem que tirar férias para outro canto, né, Alzira? Tem que ir para outro canto, né? A gente resolve o problema da agitação desacelerando. É a mesma coisa de um carro que está em alta velocidade. Como é que você resolve o problema dele estar em alta velocidade? Reduz, engata uma reduzida, freia, desacelera. Jesus fala isso para os seus discípulos, verso 31 e 32, ele diz: e descansem um pouco. Ele diz: vamos para um lugar deserto, descansem um pouco,
porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para quê? Comer. Irmãos, eles não estavam se alimentando direito. Eu acredito que se a comunidade dos discípulos continuasse nesse ritmo, se eles não aprendessem isso aqui com Jesus, eles iam arrebentar em pouco tempo. Em pouco tempo, eles, gastrite, dor de cabeça crônica, tudo quanto é problema ia começar a acontecer com esses homens. Por quê? Uma vez eu fui impactado com o testemunho de um missionário que foi para a África, e ele disse que ele, em 6 meses, os primeiros 6 meses que ele chegou na África, ele quase morreu, porque ele queria sair a campo cedo e voltar à noite, orando, ensinando as pessoas e evangelizando, num clima onde se fazia 50 graus, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Ele quase morreu. 10 horas da manhã todo mundo ia para a sombra e só voltava a trabalhar 3 horas da tarde. E ele varava direto, e ele quase morreu, ele não respeitou seus próprios limites. E aí depois ele entendeu e estabeleceu um regime, uma forma saudável de trabalhar. O descanso é ensinamento de Deus. O termo para descanso na Bíblia é sabá, é o sábado, que para nós é indiferente que seja o sábado da nossa semana ou seja um dia de descanso. O princípio do descanso, amados, ele é essencial, por isso que Deus nos ensina já na criação do mundo. Ele descansou não porque ele precisa descansar, mas para estabelecer um critério, estabelecer uma regra. Todo mundo precisa de descanso. Você precisa de descanso. Eu preciso de descanso. E descansar, ou o dia do descanso, eu tenho aprendido que não deve ser, tenho aprendido, mas ainda não tenho praticado. O dia do descanso não pode ser aquele dia da semana em que você não faz um trabalho que te sustenta, mas que você faz todo o seu trabalho. É o dia que eu vou para a cidade, pago as contas, tudo, resolvo todos os problemas. Não é, isso não é descanso. Sabe o que o judeu fazia no dia do sabá? Ele preparava tudo no dia anterior. Prepara ainda, faz isso ainda. Prepara tudo até as 18 horas da sexta-feira. Deixa a comida pronta, roupa lavada, os moleque banhado, tudo que você interpretar como trabalho dentro da sua casa ou fora dela, eles deixam tudo pronto. E a partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, eles não fazem nada que não seja agradecer a Deus, louvar a Deus, cantar, orar, dormir à vontade, descansar. É isso que significa descanso. Descansar, parece redundância, né? Mas a gente não sabe o que é isso. Porque no dia de descanso, tem um ditado popular que diz o quê? Enquanto eu descanso, carrego pedra. Oxi, né, Cida? A Cida vai descansar lá na chácara, na capoeira, dessa altura aqui com a enxada. Anda 7, quantos quilômetros da sua casa lá? 6 quilômetros. Cuidado, mulher. Cuidado. Jesus está falando para você desacelerar. Não leva a enxada da próxima vez, leva uma rede. Amados, isso é seríssimo. A origem da maioria dos nossos problemas de saúde, saúde física e mental, é porque nós não temos margem. Nós já escrevemos todos os cantinhos, já preenchemos todos os cantinhos da nossa agenda. A gente não tem margem para colocar mais nada. Está tudo preenchido. Está tudo preenchido. Pai e mãe fica constrangido, se sente culpado
de vez em quando deixar o filho e passear, o casal passear sozinho. Ah, imagina que eu não vou levar o meu anjinho. Gente, descanso. Descansar significa descansar muitas vezes um do outro. Porque cansa, dá trabalho. E nós não podemos se sentir culpado por causa disso, não. Você não vai deixar abandonado na rua, soltar o moleque aí na invernada. Deixa com alguém responsável, né? Então, o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos descansar. Chegam momentos na vida da gente que todos precisamos descansar um pouco. Eu refiro-me aos que trabalham, e Jesus está se referindo aos que trabalham de verdade, porque há quem diz, né? Gosto tanto de trabalho, adoro o trabalho, que sou capaz de ficar horas por dia olhando para ele, né? Tem gente que vive assim, e tem aquele tipo que não procura trabalho de maneira nenhuma, porque vai que acha, vai que encontra, né? Não procuro o trabalho, porque vai que eu encontro o trabalho. Mas se trabalha com Jesus, muitos eram os que vinham e iam e não tinham tempo sequer para comer. Não é mera coincidência com o teu dia e nem com o meu. Nós temos que desacelerar, nós temos que criar oportunidades para a gente se relacionar com qualidade com as pessoas, ouvir. A gente entra no modo automático que a gente não consegue se comunicar de maneira relacional, a gente se comunica de maneira mecânica, e isso é muito comum acontecer com os casais. Ah, você fez tal coisa? Ah, fiz. E você fez tal coisa? Ah, também fiz. Ah, e aquilo que você tinha que fazer? Ah, tá pronto. Ah, não fiz ainda, vou fazer. O que é que comunicou nisso tudo? Tarefa. Tarefa para lá e tarefa para cá. Mas e quando você... É raro quando a gente chega e fala assim, como é que você está, meu amor? Você está bem? Como é que foi seu dia? Você está se sentindo bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer para a sua vida ficar melhor? Oh, cadê a Dalila, gente? Ela tinha que estar ouvindo isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Isso é comunicação relacional. Fora isso, não é relacionamento. É tarefa. Execução de tarefa. Então nós temos que parar e nos relacionar de verdade. E nós só podemos fazer isso se nós estivermos descansados ou descansando de verdade. Tamanha era a necessidade de descanso que a conclusão do grupo realmente foi a do versículo 32. Versículo 32 diz, então foram, os discípulos disseram, fui, né? Jesus falou, vamos, eles, fomos, né? Entraram no barco e foram para o lugar solitário, retiraram-se e foram para o deserto. Saíram todos para um lugar deserto. Se você precisa descansar, descanse. Tire férias mesmo. Não faça que nem eu fiz esse ano. Tirei férias para trabalhar de servente de pedreiro, 14 horas por dia. Né? Não faça isso. Não siga o mau exemplo do seu pastor. Mas tire férias mesmo, tire folga, durma, retire-se com a sua família, faz um programa de índio, pega uma barraca, vai para um lugar deserto, deixa a parafernália, os carregadores, os cabos, fio, tudo em casa, né? E desfruta de um tempo de qualidade com a sua família. Nós temos que voltar. Hoje um irmão foi presenteado aí no café da manhã dos pais, e o presente dele, sabe o que foi? Não foi um smartphone, foi um dominó e um cubo mágico. Dá para a gente se divertir com esse negócio. É que a gente não quer mais isso, né? Então nós temos que
arrumar tempo para que os nossos relacionamentos sejam enriquecidos um pelo outro. Quando estamos estressados e cansados, o trabalho não rende. Isso é verdade. Quando estamos estressados e cansados, o trabalho não rende. Não adianta você insistir, não vai ficar bem feito. Infelizmente, existe também os trabalhocólatras, pessoas que acham que descanso é pecado. Vadiagem. Não pense dessa maneira. O descanso é bíblico. Deus descansou, Jesus Cristo descansou, os discípulos descansaram. Descanse você também. Amém? Vamos revisar? Jesus nos ensina então. Nós precisamos ter tempo para compartilhar. Nós precisamos ter tempo de privacidade uns com os outros e com o Senhor. E nós precisamos ter tempo de descansar do nosso trabalho. Nós vamos orar e logo em seguida as crianças vão apresentar, fazer a apresentação para que eles se prepararam. Vou pedir uma ajuda aqui de homens fortes para nós ajustarmos o palco. Enquanto a gente ora, alguns trabalham. Feche os teus olhos, coloque tudo isso que nós conversamos, feche os olhos para você não ficar olhando aqui para os meninos trabalhando. Olha para dentro de você agora e se confronte agora a respeito dos seus relacionamentos. Jesus estava falando de relacionamento. Será que você tem tido relacionamentos de qualidade? Será que a comunicação lá em casa está boa? Ou você tem se comunicado só por mímica, caretas, frases curtas, com a filosofia que para o bom entendedor meia palavra basta? Você tem insinuado, ao invés de conversar, você tem insinuado coisas. Talvez você tenha sido cínico, esteja sendo cínico, sarcástico. A sua comunicação está boa com as pessoas? A sua comunicação está boa com Deus, com Jesus? Você tem vindo a Jesus e relatado todas as coisas que você tem feito e ensinado? Você tem descansado? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença agora e pedimos para que essa palavra venha como um bálsamo sobre as nossas vidas. Um bálsamo, ó Deus, de cura e de restauração. Que essa palavra venha sobre mim, sobre a Tua igreja nessa noite, como um marco de mudança de hábitos, de transformação, ó Deus, para que nós possamos estar diante das pessoas inteiros, focados naquilo que estamos fazendo naquele momento e não com a nossa cabeça nas nuvens, ou estressados e preocupados, angustiados, olhando para as paredes sem fitar os olhos em nada importante. Pai, em nome de Jesus, vem nos curar nessa noite. Nos ajuda, Pai, a deixarmos essa agitação, porque de agitação, ó Deus, o Senhor está cheio. O Senhor não se agrada. O Senhor quer que nós estejamos focados no Senhor. Pedimos agora que o Senhor esteja nos ajudando a nos concentrar nos propósitos do Senhor para a nossa vida. E os Teus propósitos, ó Deus, os Teus conselhos para nós, é que nós deixemos de correr errado. Muitos de nós estamos correndo e achamos que estamos correndo na direção certa. Mas o que estamos fazendo muitas vezes é nos distanciando dos propósitos do Senhor, nos distanciando do outro, ao passo que o Senhor nos impulsiona, o Teu Espírito Santo nos impulsiona na direção do outro. E nós temos passado de largo.
Nós temos corrido muitas vezes para longe do Senhor, como fez Jonas, e teve uma vida desastrosa. Por onde ele passou, ele causou desastre, enquanto ele fugia. Que possamos, ó Deus, correr para um lugar deserto, um lugar onde nós tenhamos qualidade de comunicação, possamos olhar nos olhos uns dos outros, olhar nos olhos do Senhor e nos corresponder, que possamos também ter tempo de descanso, sem nenhuma cobrança, sem nenhum inconveniente, sem nenhum sentimento de culpa, e verdadeiramente descansarmos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.